A paz do Mashiach esteja com todos os meus queridos. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão isso. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você, sua casa, nós não seremos atingidos. Nossa casa não será atingida. Aleluia. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Hoje nós iremos falar sobre ataques espirituais. Nós vamos falar sobre a maldade humana, né? Que quando as pessoas são usadas pelo mal para praticar a maldade, e o quanto a bondade do nosso Criador para nos defender, nos proteger, e aquele que está submisso ao Criador, como eles são guardados, como eles são protegidos, né? Nós vamos repreender os ataques surpresos, os ataques espirituais, no nome de Yahshua Mashiach, nesta sexta-feira, para a glória de Yahweh. Porque quando você submete, sujeitar o Criador e ao resista ao mal e ele fugirá de vós, nós estamos submetendo a vontade divina. E quando nós submetemos a vontade divina, nós somos guardados, nós somos livres, somos protegidos. Aleluia. Querido, para hoje nós iremos meditar no Salmo 36. Bora lá, pega a sua Bíblia, já prepara aí para que nós possamos fazer essa meditação no dia de hoje. Porque quando nós lemos, meditamos, ouvimos louvor, quando a gente assiste um vídeo, ali a gente está permitindo que a luz do Criador, ele entra na nossa vida, né? Renove o vigor, renove o ânimo. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Através da palavra do Criador, nós recebemos cura, libertação, livramentos contra os ataques espirituais. Muitas vezes você está desanimado, acha que é cansaço do dia a dia, porque fez muitas atividades, mas também, porém, entretanto, pode ser o cansaço, às vezes se esforçou um pouco mais, pode, mas há cansaços específicos. O cansaço de ataques espirituais, ele é diferente, ele gera dor de cabeça, muita sonolência, muito desânimo. Você está numa rota e você... quando você recebe ataques espirituais, ou seja, tem pessoas te atacando espiritualmente, lançando flechas, arcos, inveja contra a sua vida, você quer desistir daquele propósito, daquele projeto, né? Ali é ataques espirituais que você está recebendo. Ou então quando você sente muita dor de cabeça, né? Enfim, o mundo natural, ele manifesta o que antes vai manifestar no mundo sobrenatural, que é no espiritual. A gente é avisado por sonhos, nós somos avisados por sonhos, quando há muita inveja por perto, né? Quando nós somos atacados ou que está projetando ataques contra as nossas vidas, ataques espirituais que eu digo, querido, inveja, obras contrárias, feitiços, pragas, maldições, né? Mentalizações contrárias, pensamentos de trancas, tranqueiras que deixam diante da sua casa para trazer travamento, trancas, para trazer brigas, confusões, né? Tudo que são jogado, manipulado através de rituais, de invocações, que é varrido nas ruas, né? Que é jogado. Como tem muitas entidades que elas têm o hábito de fazer limpeza, fala que está fazendo limpeza, mas ali está permitido que espíritos imundos atuem, seja dono daquela rua, dono daquela casa, sabe? Tem entidades que já fazem isso, tem pessoas que trabalham para entidades que têm esse propósito, de trazer espíritos para ficar diante da porta da pessoa, na rua da pessoa. Então por isso você tem que consagrar, assim como Moisés. Pai, se a tua presença não estiver comigo, não permite que eu saia do lugar. Eu declaro em nome de Yahshua Mashiach que essa casa é de Yahshua Mashiach, é de Yahweh. Eu declaro que essa rua é de Yahweh. Eu declaro que os anjos deles estão aqui posicionados com a espada de fogo, cortando todo o mal, cortando todo o laço. Porque quando nós declaramos e quando nós damos legalidade, que a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho é do Criador, aqueles adversários inimigos que se levantam contra nós, especificamente não estará levantando contra mim ou você, mas contra Yahweh. É por isso que esse salmo ele é tão forte, é tão poderoso, a unção dele é poderosíssima para quebrar as correntes, frustrar os planos do diabo, né? Do adversário, do inimigo das nossas áreas, são os principados e potestades, né? A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades, assim como está no Efésios 6:10, né? A armadura vestir, que nós possamos vestir com a armadura do Criador neste dia,
Ele vem blindar nossa mente, quebrar todos os bloqueios mentais, bloqueios, aquilo que impede de nós avançarmos, aquilo que impede de irmos além. Muitas vezes nós estamos paralisados por não achar que merecemos, que são bloqueios. Nós devemos quebrar isso, esses bloqueios mentais, crenças limitantes, né? Conforme a sua criação, conforme momentos, episódios da vida que você passou, você acaba se bloqueando mentalmente. E a mente é o que nos move, né? E Yahshua é o nosso cabeça. E se nós somos o corpo, tem como você andar sem a cabeça? Não tem. O corpo sem a cabeça fica perdido, não é isso? Por isso nós temos que colocar Yahshua Mashiach como a nossa cabeça, nossa direção, nossa guia, nosso guia ali que vem nos direcionar o caminho a seguir, as decisões, né? Por quê? Porque Yahweh deu ordem a seus anjos para que esteja ao nosso redor e de redor para nos guardar e nos defender, né? E nesse dia vamos entregar a nossa família, nossa casa, nosso trabalho, tudo que é nosso nas mãos do nosso eterno Criador, pedindo Ele que venha repreender todo o mal, todo ataque espiritual contra as nossas vidas, aqueles que nós vemos, aqueles que nós nem sabemos, nem imaginamos que está acontecendo no mundo espiritual contra as nossas vidas. Às vezes você não tem percepção, não tem discernimento, né? Mas quando muitas vezes você tem percepção, tem discernimento, você visualiza, você é avisado em sonhos ou através das circunstâncias do caminhar do dia a dia. Então, antes de meditarmos, vamos orar? Pai, no nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esse novo vídeo a Ti, te damos graças, pedimos que perdoe os nossos pecados, que venha ungir a nossa língua para que tenha palavra de edificação, venha ungir os nossos olhos para que venha enxergar com pureza, venha ungir os nossos ouvidos para que venha ter discernimento e ouvir somente a Tua voz, venha ungir nosso coração para que seja transformado, um coração de pedra seja transformado em coração de carne, venha ungir os nossos joelhos para que esteja sempre submisso a Ti, venha ungir os nossos pés para que nós venhamos desviar de qualquer pedra de tropeço, venha ungir as nossas mãos para que tudo que nós tocarmos venha frutificar, venha prosperar, venha crescer, né? Venha movimentar, venha fluir. Assim seja. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão. Toda arma forjada, manipulada contra nós, certamente não prosperará. Toda língua que levantar contra nós em juízo, tu a condenarás. Repreenda, Pai, todo ataque espiritual, toda dor de cabeça. Repreenda, Pai, toda opressão, todo espírito de resistência contra essa vida, contra esta casa, contra essa família. Repreenda tudo que é levantado na Umbanda, Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Catolicismo. Tudo que é invocado, Pai, nas feitiçarias, encantamentos, Pai de Santo, rezo de cigano, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo que é levantado em altar de Baal, assim como o profeta Elias declarou, que desça fogo do céu e consome todos os altares de Baal. Sim, Pai amado querido, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que desça fogo do céu agora e consome todos os altares de Baal, que esteja ao nosso lado, longe de nós, perto de nós, que frustre os planos do inimigo e do adversário, e que envergonhados e confundidos sejam todos aqueles que levantarem contra Ti e contra Yahshua. Assim seja. Bora lá meditar. A maldade humana e a bondade de Yahweh. Ou seja, olha aqui, são dois caminhos. O ser humano em si, nos últimos dias, a tendência deles estão cada vez mais violentos, mais maldosos, mais maléficos, mas cada vez mais o Criador é mais generoso, é mais bondoso. Bom é só Ele, só Yahweh, né, para conosco. Então, enquanto por um lado existem pessoas maldosas que planejam contra as nossas vidas, existe aquele que é o bom verdadeiramente, que inala a bondade, que é o nosso Criador, e está aqui para nos proteger. Bora lá. Há no coração do ímpio a voz de transgressão, e não há temor de Yahweh diante dos seus olhos. Ou seja, aquele homem que eu digo é homem e mulheres, tá? No coração dele só tem pensamentos de transgressão, de pecado, de maldade. E eles, de forma alguma, aquelas pessoas, querido, que têm o hábito de praticar a maldade, de projetar contra a vida dos outros, principalmente contra as dos escolhidos, o que não existe nessas pessoas são temor, porque elas servem às trevas, elas são possessas pelos demônios, e elas não conseguem se abrir para a bondade, para a generosidade, se abrir para a luz, porque estão tão amarrados espiritualmente, com cadeias e correntes. Tem pessoas, querido, que são igual aquele homem de Gadara, né? Acorrentava-se ele se machucava todo, nem corrente segurava, ele dormia no sepulcro. Tem pessoas que elas são tão possessas por espíritos imundos,
que elas não têm discernimento de limpeza, não têm discernimento, querido, de nada, principalmente pelo Criador. Elas acreditam tanto nas crenças delas, elas acreditam tanto no mal que as praticam, que elas acham que é o suficiente. E cada vez mais se enrola mais, cada vez mais se amarra mais espiritualmente, fisicamente, naturalmente. A vida se torna um verdadeiro pesadelo, uma verdadeira escuridão. Interessante que elas não conseguem ter discernimento do certo e do errado, a ponto de tomar uma decisão de sair daquela situação, que elas não conseguem. Elas por si só não têm força suficiente para sair, porque estão totalmente amarradas espiritualmente e fisicamente pelo diabo. Porque a transgressão o lisonjeia e os seus olhos lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então as pessoas que têm o hábito de servir às trevas, de praticar maldade, de ser desonestas e corruptas, elas acreditam sinceramente que elas podem continuar fazendo as coisas erradas, que elas podem planejar, que elas podem fazer, que elas têm controle de tudo. Na visão dela, que a influência, de repente, essas pessoas elas têm bastante dinheiro, né? E elas têm controle de tudo, porque elas podem elas, no ponto de vista dela, elas acham que nada vai sair do controle. Por quê? Porque elas conseguem monitorar, controlar tudo, né? Então elas acham que nem um dia, que a casa delas nunca vão cair. Por quê? Porque tem dinheiro, tem pessoas importantes envolvidas. Por quê? Porque tem relacionamento, tem informações, tem influência. Então elas acreditam que a sua maldade jamais será descoberta. Engana-se, né? Porque talvez ela pode te enganar, pode me enganar, mas aos olhos do Criador, você acha que ela vai enganar? Não vai. Vai até onde o Criador permitir, não é isso? E através das nossas vidas, ações benignas são feitas. Através das nossas vidas, nós somos usados muitas vezes, querido, para glorificar Yahweh aqui na terra. Nós somos usados, nós recebemos a proteção dele para auxiliar pessoas, para auxiliar vidas, para fazer com que pessoas sejam livres, para fazer com que pessoas sejam libertas de garras espirituais, libertas de amarras espirituais, amarras físicas, porque de repente a pessoa que quando ela é ímpia, ela muitas vezes, diga-se de passar, eu comecei a praticar maldade, transgressão por falta de condições. Não, querido, o nosso caráter não determina isso. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu vou roubar, que eu vou matar, que eu vou destruir, vou projetar contra a vida das pessoas, não. Não. Quando você tem caráter, independente da circunstância que você esteja passando, você vai sobreviver, você vai vencer, né? Dias bons e dias ruins são para todos. Saiba você saber fazer, tomar as decisões acertadas do seu dia. O que você vai fazer? O que eu posso fazer para transformar essa situação horrível que eu estou, né? Sabe o problema das pessoas, né, hoje em dia, que estão tão avarentas, tão gananciosas, egoístas, que elas não querem trabalhar, elas não desejam, não querem ter um compromisso, não querem ter ética, não querem ter responsabilidade, não querem ter moral, querem facilidade. Quero grandes quantidades de dinheiro em curto prazo, sem muito esforço. E não existe isso, tá, querida? Isso aí, até os grandes empresários, os grandes empreendedores, os bilionários, eles, pelo contrário, eles trabalham dia e noite até as madrugadas. Engana-se aquele que acha que eles não trabalham muito, né? Mas as pessoas que querem facilidade, não, só querem usufruir do bem bom, mas não querem se esforçar. Aí que está o erro, aí que está o problema da situação, né, dos ímpios. E eles acham que eles praticando iniquidades, ou seja, maldades, projetando, armando laços para se beneficiar, que eles jamais serão descobertos. Engana-se, né? Porque um dia a casa cai. Todos nós temos um telhado de vidro, não é isso? Um dia pode quebrar, não é isso? Por isso a gente não perde nada por andar em retidão. Independente dos sacrifícios que nós temos que fazer dia após dia, independente das circunstâncias que nós temos que passar. Um dia a nossa exaltação chegará, um dia nós seremos honrados. Todo esforço não é em vão, né? Toda ação, ela gera uma reação. Então, vamos nos esforçar? Vamos, porque a nossa recompensa virá.
principalmente aquele que tem meu Criador, porque a bondade dele é eterna. E ao nosso Criador, ele não é homem para que imita, nem filho do homem que arrepende. O homem pode até te projetar, planejar para você, dizer que vou te dar isso, vou fazer aquilo pela sua vida, mas ele, maldito homem, está dizendo essa palavra, que confia no homem, porque ele pode prometer e depois descumprir a promessa. Agora o Criador não. Quando ele promete algo nas nossas vidas, ao calor, queridos, quando ele promete algo nas nossas vidas, ele cumpre. Não no nosso tempo, mas no tempo dele, para que ele venha nos amadurecer, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos conquistar e não perder, né? Porque se você não saber administrar o que você recebeu, você vai perder consequentemente, né? Continuando. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. O ímpio, ele não pratica mais o bem. Ele nem sabe o que significa. Ele tem pavor dessa palavra, bondade. Pelo contrário, só na sua boca só vê engano, só vê mentira, só vê maldade, só vê projetos maliciosos e acha que vai ser bem sucedido. Pode ser bem. O mal vence por tempos, por horas, por dias, mas a bondade é eternamente. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca, assim diz na palavra do Criador. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminhos que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Ou seja, o ímpio, ele sabe que está no caminho errado, ele sabe que está no caminho que não agrada o Criador, que não é um caminho bom, mas ele não rejeita esse caminho. Ele se acomoda ali, acha aquilo ali normal, aquilo que ele está praticando, ele acredita que já torna-se tão rotineira, um hábito na vida dele, que ele não tem mais pudor, ele não rejeita aquilo mais. Aquilo para ele já é normal. Fazer maldade, praticar maldade, projetar maldades, né? Então ele vive com isso, ele não consegue mais ter um discernimento de praticar o bem. Pelo contrário, cada vez mais ele vai projetando mais e mais, vai se misturando mais, vai se amarrando cada vez mais. Mas a clemência do Eterno chega até os céus. A tua fidelidade vai até as alturas, até as nuvens, né? A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Eterno, preserva as pessoas e os animais. Ou seja, nossa, por isso que diz que cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu não será atingido. Ele nos preserva, ele nos guarda, mediante do nosso inimigo. No Salmo 23 nos diz, prepare-se uma mesa perante os meus adversários. Então ele honra a gente diante dos nossos inimigos adversários. Aqueles que querem o nosso mal, aqueles que projetam contra os nossos filhos, para estar diante de nós. O Eterno vai nos honrar diante deles, para que eles vejam que a última palavra é do Pai. Que o juiz verdadeiro é ele, que ele é o justo juiz. Né? O homem pode projetar, mas quem faz, quem desfaz, é o Pai, através de Yahshua Mashiach. Como é preciosa, ó Yahweh, a tua benevolência. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por isso que nós, queridos, quantos terrenos nós temos que nos apoiar e nos acolher debaixo das asas do Eterno, ou seja, debaixo da sua submissão, debaixo da sua proteção, para que nós sejamos preservados daquele dia mau, daquele ataque de surpresa, aquele ataque espiritual. Quando nós somos tementes, como nós temos temor e nos acolhemos debaixo da presença do Criador, ou seja, debaixo da sua sombra, ou seja, debaixo da sua unção, nós somos preservados, nós somos livres, nós somos guardados, né? O mal pode passar do nosso lado, mas nós recebemos livramento. O Criador nos dá livramento. Por quê? Porque ele nos preserva, ele nos guarda, não somente mas os animais, assim como está na palavra. Farta-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias ele dá de beber. Ou seja, ele provém o seu celeiro, todas as suas necessidades. Você pode passar por momentos de privações, mas nada vai faltar na sua casa, porque ele vai imediatamente, você orando, você clamando, você colocando sobre a dependência dele, ele vai te dar em abundância, né? Ele vai te dar de abundância, ele vai te dar o que comer, o que beber. Lembra quando o povo estava no deserto, que ele mandou o Namá para o povo? Mandou cordozes, né? Então, mesmo assim o povo murmurou, mesmo assim o povo foi ingrato, mas ele dava recolha para o dia, para que o povo
tenha dependência nele, para que o povo submete a ele, né? Muitos recolheram, o que aconteceu? Perdia, porque ele falava, eu vou dar para o seu dia. Aí era quando chegou no sábado, que era o dia de descanso, ele falou, na sexta-feira, pode recolher porção dobrada, para que amanhã não precisa recolher, trabalhar. Consegue entender a diferença, querida? Então, ele provém tudo que nós necessitamos em abundância na nossa casa. Dá-nos de beber, dá-nos de comer, pois nele está a fonte da vida. Na luz dele, vemos a luz. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz, vemos a luz. Ou seja, na luz do Criador, nós enxergamos a luz. Ou seja, nós enxergamos o caminho. Nós enxergamos a direção. Nós enxergamos aquilo que nós necessitamos. Porque ele é a fonte da vida. Através de Yahshua Mashiach. A vida, Yahshua vive. E na vida, quem crer nele recebe vida. Vida em abundância. Né? Vida em abundância. Então, não perca tempo. Não duvide do poder sobrenatural da palavra do Criador sobre as nossas vidas. E todo ataque espiritual contra a sua vida, nós repreendemos pelo poder de Yahshua Mashiach. Poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio nós não sabemos. Mas de onde veio e volta. Agora, cancelado, anulado e amarrado. Que nesse dia, nessa sexta-feira, que todo ataque surpresa, ataque espiritual, ataques de opressões, ataques de resistência, espíritos de resistência contra a sua vida, contra a sua casa, caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Né? Porque, olha, querido, e ao nosso eterno pertence à terra e a sua plenitude no mundo. Os que nele habitam. Nós que habitamos aqui, a plenitude, a verdade, a sabedoria, livramento, pertence ao nosso Criador. E àqueles que são tementes a ele. Então, neste dia, mais uma vez, nós vamos finalizar com o Salmo 121. E ao nosso protetor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Eterno, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Eterno é quem guarda você. O Eterno é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Eterno guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Eterno guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então, quem que é o nosso protetor? Yahweh. Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora para todo sempre. Acampes, Pai, no nome de Yahshua Mashiach, teus anjos ao redor dessa pessoa que tem que sair, que está fora. Acampe ao redor dos teus, Pai, protegendo, dando livramento, proteção contra ataques de surpresa, ataques espirituais. Frustra os planos do adversário, do inimigo. Sim, repreenda pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda seta, todo arco, toda palavra maldita contra esta vida, contra esta casa. Repreenda, Pai, toda obra contrária, tudo aquilo que é derramado em sacrifício, tudo aquilo que é deixado diante das casas, toda tranqueira deixada diante das casas para trazer confusão, ataque de ira, de nervo, de agressividade. Seja repreendido agora e amarrado, impossibilitado de movimentar, de falar. Todos os demônios, nós amarramos, nós queimamos, haja fogo, desce fogo do céu e queima todos os demônios diante da nossa casa, nas encruzilhadas, nas matas fechadas, nas cachoeiras, nos rios, nos chiqueiros, nos currais. Aonde foi feito, Pai? Nas rodovias, toda tranqueira jogada, deixada, demônios posicionados, espíritos imundos posicionados, que desça fogo do céu e consome todos os altares, todas as oferendas, Pai. Contra esta casa, contra esta vida, contra esta família. De onde vem não sabemos, mas de onde veio volta agora. Cancelado, anulado, destruído. Pai, nós oramos, entregamos a nação brasileira em tuas mãos. Entregamos Israel. Entregamos os nossos irmãos e aldins. Entregamos o mundo inteiro, Pai. Entregamos e colocamos sob a sua submissão, sob a sua direção, sob a sua proteção. E que aqueles, Pai, onde quer que estejam, nos 4 cantos do mundo, possa receber proteção e livramento neste dia. Abençoe as crianças, proteja as crianças, Pai, contra ataques surpresos, contra ataques espirituais. Frustra os planos do adversário do inimigo contra as vidas dessas crianças. Adolescentes, jovens, adultos, relacionamentos
que seja frustrado contra este patriarca. Pai, abençoa aqueles que são justos, aqueles que verdadeiramente vivem uma vida de retidão e temor a Ti. No nome de Yahshua Mashiach, Pai, nós agradecemos e entregamos esse novo dia a Ti e pedimos a Sua guarda e a Sua proteção sobre as nossas vidas e sobre as decisões que tivermos que tomar neste dia. Que durante esse dia seja um dia frutífero, perdoa os nossos pecados e todos os nossos planos, Pai. Venham ser abençoados por Ti. Assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, meus queridos. Que tudo aquilo que vier em desfavor à sua vida, em desarmonia à sua vida, que antes que chegue a você, sua casa, seus filhos, seu relacionamento, que seja quebrado, cortado pelos anjos do Eterno, que Ele deu ordem que esteja ao redor e derredor de você e da sua casa. Se você crê, assim seja. Aleluia.